Hashem, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então, pega o seu caderno, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para nós podermos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos então o concílio de Nicéia, o pré e o concílio e a imediatidade depois do concílio de Nicéia. Vamos ver o que acontece depois deste concílio e depois de Constantino, porque Constantino colocou nas suas mãos a igreja e deu sugestão em tudo. Como era a igreja pós-Constantino? Primeiro, que a igreja tem uma ingerência do Estado, ou seja, a igreja não é independente, a igreja era dependente do Estado. O Estado, apesar dos seus problemas mundanos, não se dedicava também a discutir os assuntos eclesiásticos, os assuntos teológicos, principalmente a indicação do bispo. O bispo passa a ser indicado agora pelo imperador, por Constantino. Mas espera lá, então quer dizer que o bispo não é mais aquele vindo diretamente dos apóstolos? Não. Até agora a ideia era os apóstolos e deles vindo os seus discípulos, discípulo de discípulo e assim sucessivamente, geração após geração de discípulos. Estes é que chegavam ao bispado. Agora não. Quem chega ao bispado? Quem é eleito, indicado bispo? Quem o imperador quiser. E, portanto, o interesse é dele. Uma outra questão interessante é que não havia muita distinção, muita diferença entre a casa de Deus, a igreja, e o Estado secular, Roma, o Império Romano. Por quê? Porque quem mandava nos dois era a mesma pessoa. Quem mandava nos dois? O imperador. A igreja, ela passa a se tornar formal e ritualística. Se o amado lembra na história dos judeus, na história que nós vimos dos hebreus, tem uma parte em que a crítica feita pelos profetas e pelo próprio Jesus é exatamente esta. É um culto vazio, um culto ritual, um culto apenas de aparência. Tornamos para isso. De tal maneira que aquela igreja primitiva, aquela igreja apostólica, ela desvirtua numa igreja católica no sentido universal. Veja que a igreja católica apostólica romana não acontece ainda. A igreja católica de hoje ainda não existe. Então, essa igreja primitiva apostólica, ela cria uma igreja que é uma igreja universal, católica universal. E daqui a pouquinho nós vamos ver que ela também vai se transformar. O carisma, que era o conjunto de dons, o conjunto de missão, o conjunto de funções dentro da igreja, e isto era importante. Lembra? Paulo falava disso, Pedro falava disso, isso era importante para os apóstolos. Isto não existe mais. O que existe? Formalismo, ritual vazio e frio. O clero passa a controlar, centralizar todas as funções. Não existe ministério nenhum fora do clero. A igreja não é mais o conjunto de pessoas. A igreja passava a ser o edifício. Então, o que nós temos aqui com as ordens de Constantino, com as ordens dos imperadores, é que a conversão genuína não existia mais. Eles eram obrigados a se converter à fé de
Pedro. Nós vimos isso no vídeo passado. Então as adesões era a religião do imperador, não o cristianismo. Então eles iam porque eram obrigados a ir, porque era a religião oficial. A ação do Espírito começa a desaparecer. Por quê? Porque ele não tinha mais espaço dentro da igreja mundana, que essa igreja se torna nesta época aqui, após Constantino. A Idade Média, ela termina em 1453. Com a queda de Constantinopla, a gente vai ver lá mais para frente. Aqui nós temos o início do que é a igreja medieval. Então nós tivemos uma igreja primitiva, uma igreja apostólica, nós tivemos uma igreja católica e agora nós vamos ter uma igreja medieval. Esta igreja medieval, ela começa a acontecer assim que Roma cai. E quando é que Roma cai? Roma cai em 476. E, portanto, os imperadores que eram romanos deixam de ter aquele poder que existia até então. A Europa, ela basicamente se consolida, se transforma numa Europa cristã. Ela está pronta para o cristianismo, nós vamos ver que ela vai agora se espalhar. Consolidam-se duas igrejas, porque ocorre um cisma, mais um cisma, o grande cisma, que a gente chama, né, o grande cisma. Vai se dividir a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Lembrem-se, Roma capital do Ocidente e Bizâncio, depois Constantinopla, capital do Oriente. Em Roma fica uma igreja que passa a ser chamada de Igreja Católica Romana. Opa, nós já estamos chegando na nossa igreja católica que nós conhecemos hoje. E lá em Constantinopla aparece a Igreja Ortodoxa Grega, que é cristã também, mas que é ortodoxa grega. Há, portanto, um declínio da igreja. Este declínio é um declínio espiritual. Não é em termos de números, não é em termos de templos, não. Nós não estamos medindo isso, nós estamos medindo espiritualidade. E a espiritualidade está caindo, está desaparecendo. A ação do Espírito Santo está sendo calada, está sendo silenciada por conta do formalismo. Portanto, existe um declínio espiritual, ao mesmo tempo em que fortalece o poder do clero, dos chamados sacerdotes, diminui o poder do Espírito. O clero era constituído de todos os ministros que recebiam um sacramento. Eles eram direcionados especificamente para isso. Então, a ordem a que eles pertenciam, a razão para a qual eles iriam galgar posição hierárquica. Portanto, a igreja passa a ser hierarquizada, crescente. Então, eu tenho, num primeiro momento, o diácono, depois o presbítero, depois o bispo, depois o arcebispo, depois o primaz, o patriarca, o cardeal e o pontífice, que você conhece com o nome de Papa. O Papa vai aparecer agora. Até então, a posição mais alta era de bispo. Agora não. Agora eu tenho uma hierarquia crescente. Então, o episcopado, né, lá na ponta, depois o presbiteriato no meio e o diaconato no final. Então, começa com diácono, passa para presbítero,
depois vai para bispo, e depois, acima do bispo, nós tínhamos o arcebispo, o primaz, o patriarca, o cardeal e o pontífice. Numa certa época, os cardeais se reuniam para votar no sumo pontífice, que era o Papa, ou, como a gente vai ver, o bispo de Roma. O clero passou a ser distante, não estava junto do povo, ele estava completamente separado e secularizado, havia muita tendência secular, mundana, né? O Espírito Santo praticamente desaparecia, tá? As heresias começavam a crescer dentro da igreja, né? Vindas por doutrinas, inclusive eclesiásticas, e o povo passa a ser excluído de praticamente tudo. A única coisa que o povo fazia era obedecer o bispo e assistir aos cultos, aos rituais que deixaram de ter aquele sentido de comunhão e de dons e de ministérios que tinha antes na igreja primitiva. Os bispos de Roma, de Constantinopla, de Antioquia, de Jerusalém e de Alexandria eram as principais cidades, eram os principais bispados. Eles praticamente dominavam tudo. Ao final, a guerra pelo poder ficou entre o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, até que aconteceu o grande cisma, dividindo a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, como eu falei agora há pouquinho. Roma buscava, portanto, se sobressair, né, como sendo o supremo da fé cristã entre todas as outras cidades, entre todos os outros. As igrejas católicas, até então, elas estavam unidas por três coisas importantes. Primeiro, havia uma só forma de governo, ou seja, os bispos. Havia um só credo, que é aquele credo de Niceno que nós vimos com os amados no vídeo passado. E havia um só grupo de livros, que era o cânon. Eu já estou preparando também material para nós discutirmos como o Novo Testamento foi formado, como o Novo Testamento veio a existir. Havia muita discussão em relação a isto. Os sacerdotes eram separados, eles eram privilegiados. E aqui acontece uma lei abaixada. Que lei? A lei do celibato. Isso significa que os religiosos não podiam mais se casar. Esta lei é do século IV, ou seja, 300 e alguma coisa até antes do ano 400. O ministério era exclusivo do sacerdote e quem tinha a palavra final era o bispo, como nós já havíamos visto. Ele tinha um poder divino, inclusive para declarar o perdão. Quem ele declarava perdoado, estava perdoado. Quem ele não queria perdoar, não estava perdoado. E assim ficava a história do pecador. A unidade dos bispos era em relação à fé e aceitação à autoridade. Então, os bispos concordavam sobre os assuntos da fé e aceitar a autoridade de um único bispo sobre os demais. Este único bispo passa a ser o bispo de Roma, reivindicando uma autoridade já a partir de 200 e alguma coisa antes do ano 300, ou seja, no século III. Por quê? Porque Pedro e Paulo estavam na formação da igreja de Roma e pela sequência do apostolado que a gente acabou falando agora há pouco, que não era mais, porque quem dizia quem era bispo, quem era nomeado era o imperador e não mais a posição de discípulo. Enfim, de qualquer forma, a organização passa a ser monumental. Grandes igrejas são construídas
igrejas imensas, basílicas e catedrais começam a ser construídas. Ela tem hierarquia específica, com poder específico e um ritual dominante. Aparece agora, amado, é agora que aparece a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja católica porque ela é universal, a palavra católica quer dizer isso, só que o que diferencia esta igreja da igreja católica anterior é que agora ela é apostólica, sentido de que todos os bispos, os papas, são descendentes dos discípulos espirituais, né? Dos discípulos dos apóstolos. Ou seja, eu tenho uma sequência, portanto ela é apostólica. Romana, por quê? Porque o centro agora é Roma. Então, todas as cidades, Antioquia, Constantinopla, Alexandria, tudo isso cai por terra e agora está no centro do poder a Igreja de Roma. Por isso, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que nós temos hoje, cujo Papa fica no Vaticano, na cidade de Roma. Havia uma vinculação muito grande com o Estado, a gente já tinha visto isso. Eusébio, nós já conversamos sobre Eusébio, já falei sobre Eusébio em vídeos anteriores. Esse Eusébio, ele dizia o seguinte: Constantino foi um enviado de Deus. Por quê? Porque a partir de Constantino, as perseguições, se não acabaram, pelo menos diminuíram. E no reinado dele, muito pelo contrário, não haviam perseguições, havia sempre coisas a favor dos cristãos. Portanto, Eusébio dizia que era um instrumento de Deus para a proteção dos cristãos. Construem-se templos, cerimônias e agora nós temos pompa. A mesma pompa. Por quê? Se o imperador é um bispo externo, se o imperador comunga desta fé, ele não vai assistir um ritual em qualquer lugar. Ele quer um lugar com pompa, com luxo, com riqueza. Portanto, a casta sacerdotal, aqueles que ele nomeava, eles não tinham enfrentado os leões, eles não tinham enfrentado Nero, eles não tinham enfrentado os outros imperadores. Não, eles não tinham nunca enfrentado a morte. E eles passaram a gostar do luxo de Constantino, do luxo do Império Romano. Os bispos indicados pelo imperador, eles faziam aquilo que o imperador queria, porque eles deveriam ser leais a quem lhes havia nomeado. A igreja passou a ser um ritual frio, morto. Não há mais relacionamento, não há mais carisma, não há mais dons, não há mais intimidade, não há mais comunhão, não há mais experiência com o Senhor. E quem ameaça falar diferente, quem tem coragem de falar diferente, é perseguido, é isolado e é morto como herege, principalmente numa fogueira. Começa agora a ideia de matar hereges em fogueira, queimado. É consolidada agora o que se chama de cristologia apostólica, pelo menos isso, né? Cristaliza-se o quê? A ideia, o dogma, a doutrina de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, ele é divino. Sim, meu amado, Jesus Cristo é divino e Jesus Cristo é humano. Então, ele é tanto Deus, tanto divino, quanto humano. Portanto, ele tem essa dupla natureza. Tá? Amados, nós estamos vendo o início da perseguição de cristãos por cristãos. Não por pagãos, mas por cristãos. Outros concílios são marcados, a gente vai ver em vídeos posteriores, e
o núcleo, o centro, o cerne de toda a definição teológica, doutrinária, que vai moldar a igreja, está nestes concílios. Eles reuniam para discutir a doutrina, para discutir a teologia. E toda a ortodoxia, ou seja, toda a regra religiosa cristã é desenvolvida nele. E para definir o que é certo e o que é errado, era o imperador que fazia, ele tinha o voto final. Então era mais interessante não estar certo, mas agradar ao imperador. Aquilo que ao imperador parecesse bom, isto ficaria nas regras da igreja. Portanto, haviam intrigas, brigas de bastidores para conquistar o voto do imperador e não para fazer a missão da igreja. A igreja começa a passar por uma das suas piores fases, a mais degradada espiritualmente falando. Amém, amados? Bons estudos.